Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Falando de fé, a essência e o significado da fé, outra declaração doutrinária, princípio doutrinário defendido pelos reformadores, é a doutrina da justificação pela fé, somente pela fé. Thomas Schreiner é um excelente teólogo batista, temos um material dele aí. Ele desenvolve esse tema nesta série de livros aqui. 5 livros temáticos dos chamados pilares da reforma, que não são pilares dos reformadores, né? São pilares da doutrina cristã, da fé cristã, não são patrimônio, não são exclusividade do pensamento reformado ou dos teólogos ou filósofos reformadores da igreja do século XVI, XVII. São princípios e verdades para todos aqueles que creem em Deus. São verdades cristãs, tá? Somente pela fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, somente glória a Deus, glória somente a Deus. São 5 princípios que os reformadores realçaram no momento em que se propuseram a reformar a igreja. Quando falamos de fé, temos aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, declara o seguinte: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele, Deus, é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Fé é crer que Deus é real e que Deus tem recompensas, tem bênção para todo aquele que nele crê. A fé, ela não é vazia de propósito ou significado. A fé, ela é bastante objetiva. Esse mesmo escritor aqui declara que sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé. Os santos do Antigo Testamento, Abel, ele fala aqui também de Enoque, fala de Noé, fala de Abraão. São os chamados os primeiros heróis da fé. Tem até um livro aí, Os Heróis da Fé. O que é a fé? Como o escritor a declara. Eu não estou usando Tiago, porque Tiago tem um propósito específico. É um confronto, ele está fazendo uma defesa da fé. Alguns preguiçosos, acomodados, pessoas de baixa moral, estavam se achegando ao movimento e essas pessoas, no seu viver, nas suas vidas, negavam aquilo que declaravam. Tá? Se diziam cristãos, era algo novo, tem sempre aqueles que querem aderir, tem sempre aqueles que estão à procura de uma experiência religiosa diferente e tal. Não estamos julgando. Estamos dizendo que Tiago chacoalhava o bambuzal, tá? Em Cristo, ele diz a verdade e ele não mente, tá? A fé não é para todos. E Tiago fala, a fé sem obras é morta. A fé que não se expressa através da vida, a fé que não se expressa através do dia a dia, da realidade, a fé que não se materializa nos nossos atos, pensamentos e palavras, né? Não é fé, é qualquer outra coisa. É uma fé morta, é uma mera declaração. A fé é mais do que uma declaração. A fé é a busca por viver aquilo que se declara. Ora, então pegamos Hebreus aqui. Hebreus, ele tem aqui no momento um propósito de defender a justificação pela fé em Cristo Jesus, explicando que sempre foi pela fé. Que a salvação, a justificação sempre foi pela fé, nunca foi por legalismo ou por qualquer outra coisa, sempre foi pela fé. Ele diz, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A fé é a prova daquilo que não podemos ver. Nós não podemos ver Jesus, o Cristo exaltado à direita do Pai. Nós não podemos ver, mas nós acreditamos, não temos dúvidas de que isso é verdadeiro, de que isso é real. E
de que ele retornará de forma gloriosa para reinar sobre toda a humanidade. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido por aquilo que não se vê. Pela fé, nós aceitamos, nós compreendemos que o universo foi criado a partir do nada, sem o emprego de matéria pré-existente. O que havia? Deus. E no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus usou para criar os céus e a terra? A palavra do seu poder. Tá? É o que a Bíblia ensina. Ah, mas o cientista, a teoria, isso, o cientista, a palavra é conhecimento. O que ele conhece a mais do que os religiosos? Ele conhece o trabalho, a pesquisa, ele conhece a matéria. Ele não conhece o método, o processo da criação. Ele até aprende sobre o que está criado, tá? E só somos capazes de compreender e estudar a partir do que é real. Antes disso, nós não temos como, nossa mente não alcança. Ah, mas a teoria, tá, é só uma teoria. O sujeito, na verdade, ele estudou teologia. Darwin era membro da igreja anglicana. É claro que ele não era um sacerdote, ele não era sacerdote, mas ele estudou teologia. E na universidade, a universidade que ele estudou, que forma os ministros da igreja anglicana. E também acaba garantindo algum emprego, tá bom? Então, Charles Darwin, ele teve uma formação religiosa, A ideia dele era tentar explicar o processo de criação. E ele o tentou explicar em termos de desenvolvimento. A palavra evolução, ela é um pouco mandrakiana. O método utilizado por Charles Darwin sequer era original, não é dele. Se você pesquisar as culturas orientais, essa ideia do desenvolvimento, ou aprimoramento, ou aperfeiçoamento da matéria, ou da criação, ou dos elementos através dos poderes da criação, ela está presente na cultura oriental. Cultura essa que chegou aos bretões aí por conta do comércio com as Índias. Eles entraram em contato com o universo mitológico oriental e aquilo balançou a cabeça dos intelectuais na época, entendendo e sabendo que em nível cultural mesmo, a Europa era bem fraquinha. O que eles desenvolveram foi um poder bélico, na época, impressionante. E táticas de guerra, táticas de infiltração em sociedades e culturas, até hoje estudadas e replicadas. Mas o fato é que Darwin nunca pretendeu questionar a Deus. Ele nunca pretendeu. Tá? Nunca esteve no espírito do Darwin essa ideia. Mas, quando ele procurou apresentar as suas ideias dentro da nascente e recente cultura, da metodologia científica da época, ainda nos primórdios daquela época, ele errou muito, tá? Ele errou feio em muito. Havia uma geração naquela época lá indisposta a servir a Deus. Tá bom? E viram no material de Darwin a oportunidade para implantar o tal de secularismo ou materialismo, né? Se afastarem da religião, se afastarem da fé, se afastarem das imposições doutrinárias e principalmente imposições morais da fé cristã, fé oficial naqueles países, naquela época. Naquele período, Darwin foi mais vítima dos seus erros do que qualquer outra coisa e muito usado pelos que rejeitavam o Evangelho e a fé em Cristo Jesus. Mas a Bíblia declara que, pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém. Aí ele fala de Abel, ele fala de Enoque e ele fala dos principais
e mais poderosos exemplos de fé através da história da humanidade, da história de Israel naqueles dias. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Abel agradou a Deus. Foi pela fé, acreditando, porque Abel acreditou na fidelidade de Deus. Abel acreditou que ele devia apresentar ali uma oferta do rebanho, uma oferta perfeita, uma oferta que fosse agradável a Deus. Sabemos que Caim fez uma oferta de um modo displicente. A questão não é o que foi apresentado, é a maneira como foi apresentado. A ação denota a intenção e a convicção. Caim, ao ver a sua oferta rejeitada, foi tomado de ódio, de fúria e revolta e tirou a vida do próprio irmão. E a Bíblia fala que foi por meio da fé que Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Há quem use esse texto de Enoque para falar da doutrina do arrebatamento. Nós vamos chegar nisso, é um ponto polêmico, tá? É um ponto polêmico no sentido de que a popularização da doutrina do arrebatamento, conforme ocorreu nos escritos do Tim LaHaye, né, a série lá de romance religioso, já deixados para trás e coisas desse tipo, o mesmo Tim LaHaye lá de temperamentos transformados pelo Espírito Santo, não são uma expressão fiel do ensinamento bíblico, tá? São romances, é como os filmes falam, baseado em fatos reais. Teve um soldado chamado John e uma ponte que ligava duas cidades importantes durante uma guerra. O resto é a livre imaginação do autor. Tim LaHaye já partiu, esperamos que para o Senhor. Tim LaHaye é batista, eu sempre achei os batistas extremamente sérios, até que conheci o trabalho do Tim LaHaye. Qual é o problema? O problema é que o escritor do romance é o mesmo que se apresenta como pastor, é o mesmo que se apresenta como conferencista religioso, estudioso das profecias. O que se ensina hoje, o que se popularizou como arrebatamento aí, é uma forma muito vulgar, muito cruel, uma forma bizarra de expressar um evento relacionado à vinda de Cristo Jesus. Popularizou-se na mente de algumas pessoas de que a igreja não sofre, o verdadeiro cristão será poupado. A Bíblia em nenhum lugar declara isso. Aliás, Deus não tem nenhum problema em colocar os seus melhores na frente de batalha. Nós vemos aqui pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício e a própria vida, porque ele foi assassinado pelo irmão. O irmão que foi tomado por inveja de Abel, porque Abel agradou a Deus. O irmão, o Caim, que desagradou a Deus, ao invés de se arrepender, de corrigir os seus atos, foi lá e sacrificou o irmão. Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte. Enoque é o cara. Enoque é o cara do mundo antigo. Enoque é o sujeito do mundo primitivo. Mas a maneira como Deus toma Enoque para si não significa que Enoque foi para o céu, o homem Enoque. Porque nós sabemos pela Escritura que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A natureza humana não é compatível com a eternidade, com a glória de Deus. Tá? Não é compatível. E nós sabemos que a primícia dentre os mortos é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tá bom? Jesus Cristo é a primícia. Nós temos a semelhança de Enoque, nós temos Elias e nós temos Moisés, né? Sabemos que morreu e seu corpo foi ocultado. Tá? Então, esse é um texto à parte que nós vamos estudar, vamos ver. Lamentamos que a popularização ocorreu de um modo antibíblico.
É muito estranho alguém achar que o covarde, o insolente, o preguiçoso, o irreverente a- serão aqueles que farão oposição a Satanás. Não, os covardes, os mentirosos, os ladrões já estão de mãos dadas com o maligno desde agora. Achar que Deus vai poupar os seus no momento mais difícil da batalha para a humanidade é ingenuidade, porque Deus nunca poupou ninguém da dor ou do sofrimento. Deus não poupa. Deus não poupa, porque a nossa justificação é pela fé. A nossa vida é na certeza de que Deus é fiel, de que receberemos a recompensa que nos foi prometida, a graça exigente, a fé que é incorporada ao viver, que leva a atos de fé, que leva a pessoa a confrontar o mundo à sua volta, a confrontar o inimigo, a marcar posição em Deus e ali permanecer, não importando quais sejam os resultados dessa decisão, porque Deus é fiel. Se tiver que sofrer pela minha fé, sofrerei. Se Deus quiser me poupar, amém, serei poupado. Mas a Bíblia declara que todos aqueles que querem viver piedosamente, todos aqueles que querem levar a santificação a sério, serão perseguidos, tá? Então, nós temos aqui um texto que depois nós vamos trabalhar, mas o importante aqui é falarmos de fé. A recompensa é em decorrência da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém terá agradado a Deus sem querer. Ninguém terá agradado a Deus sem saber. Ninguém é capaz de agradar a Deus sem que tenha sido agraciado por Deus com essa capacidade, com essa vontade, com esse desejo. Nós desejamos agradar a Deus porque é desejo de Deus que nós nos tornemos agradáveis a Ele. Tá? Aí nós temos que aprender a conciliar aí as aparentes declarações contraditórias, mas não é absolutamente nada difícil. Se você deixar de lado as questões retóricas aí, às quais alguns se apegaram e se apaixonaram, não fica difícil. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu a arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo antigo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Também aqui o homem Noé, o homem Abraão. Abraão, aquele que peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas. Abraão, Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão edificou altares, mas a Bíblia declara que ele aguardava alcançar a cidade, não as cidades do Egito, não as cidades ali dos reinos cananeus. A cidade cujos alicerces Deus é o arquiteto e edificador. É esse pensamento que tinha Abraão. Habitar no monte de Deus, no santuário de Deus, no templo de Deus, sendo ele um seminômade, e as poucas coisas que edificou foram altares, habitava em tenda, morava em tendas. Somente pela fé ou a doutrina da justificação. Essas doutrinas aqui são importantes porque são verdades cristãs, são verdades bíblicas e verdades escriturísticas. Pegamos textos que mostram que isso não é algo que vigorou a partir de, é algo que sempre esteve presente diante de Deus, sempre fez parte do plano de Deus. Tanto que o escritor de Hebreus aqui narra os heróis da fé, a justificação pela fé, através da história da humanidade. O mundo antigo, falando de Abel, falando de Enoque, o mundo dos patriarcas, antes do dilúvio, Noé, depois do dilúvio, Noé,
e vem Abraão e todos os outros patriarcas aqui. A fé, não há limite para falarmos da importância da fé na vida do cristão, na vida daquele que crê em Deus. Não há limite para falarmos da importância e da relevância. Mas nós devemos ter em mente sempre as palavras de Tiago. A fé não é uma ilusão. A fé não é um delírio. A fé não é um exercício de imaginação. A fé é a aceitação do plano, do propósito e dos meios estabelecidos por Deus para a reconciliação da humanidade com Ele. A fé sem obras é morta. A fé em Deus, que não nos mantém numa postura de vigilância, a fé em Deus que não nos leva a uma reforma pessoal, a uma transformação ou desenvolvimento pessoal ou aprimoramento, ou pelo menos o desejo de mudança, de transformação, de superação das deficiências, das falhas, essa fé é inútil, ela não é uma fé que agrada a Deus. Ela pode ser a vontade de crer, a vontade de ter fé. Por isso que nós falamos, espiritualidade está totalmente comprometida com a realidade, com o mundo à nossa volta e com nós mesmos, com quem nós somos e a maneira como nós expressamos aquilo que cremos, deixando transparecer a nossa melhor pregação é a nossa vida. A melhor pregação de um cristão é a maneira como ele vive, são os atos decorrentes do seu viver, não é o discurso religioso em defesa disso ou daquilo, porque defender alguns princípios ou valores com palavras não é tão difícil, mas incorporar esses princípios, essas verdades à nossa vida, nesse mundo, nessa realidade, com todas as batalhas, dificuldades, enfrentamento que nós temos, somente pela graça de Deus. Aí experimentamos esta fé, a fé que experimenta a fidelidade de Deus. Você crê em Deus? Você crê que Deus é fiel? Você crê na palavra de Deus? É como ter uma nota promissória, é como ter uma promessa. Eu tenho promessa. Algumas pessoas vivem muito em paz, confiantes nessas promessas. Mas, de tempos em tempos, nós não só precisamos, mas somos levados a executarmos essa nossa promissória, a testarmos a nossa fé. Nós somos levados a isso. Eu falo, não tem muito jeito de falar isso, que não pareça assim algo que fosse uma brincadeira, mas se você tem promessas e a vida te colocou num momento, numa situação em que você tem que enfrentar, você vai enfrentar. Mas você pode apresentar diante de Deus essa promessa e pedir a execução. Senhor, eu quero receber. Estou precisando experimentar na minha vida a tua fidelidade. O que pode acontecer de pior é o Todo-Poderoso dizer para você, não reconheço nesse bilhete aí as minhas palavras. O que pior te pode acontecer é o Todo-Poderoso te mostrar que você caiu no golpe. Você foi enganado. Você foi enganado na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Você foi enganado. Você caiu num golpe religioso, você caiu num golpe espiritual. O escrito é bonito, as palavras são bonitas, a intenção é até bonita, mas existe a possibilidade, sim, do Todo-Poderoso deixar claro para você que, fala, filho, isso daí não é a minha palavra. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu pretendi. Ora, mesmo que doa, aproveite, não seja como foi Caim. Você vê na Bíblia Deus aceitando e justificando Abel. E você não vê Deus conversando absolutamente nada com Abel, porque Abel foi justificado pela fé. Ele tomou a decisão correta, Deus aprovou a oferta, o sacrifício, Deus aprovou a vida de Abel. Siga em frente, Abel. Quanto a Caim, o cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, veja a dimensão. Deus procura Caim, chama a atenção de Caim,
faz promessas para Caim. Se você se arrepender, se você abandonar esse ódio, é claro que você será aceito. Se você agir de maneira correta, é claro que você será aceito, você será perdoado. Mas se você insistir nessa teimosia, nessa arrogância, nessa presunção de que pode fazer do jeito que quiser, não importa, você não será aceito. O pecado está aí. Mas decidir pecar ou não é problema seu, Caim. Deus se revela de forma magnífica ao odioso e desprezível Caim. E a revelação não trouxe salvação para Caim, porque Caim decidiu não dar ouvidos a Deus. Então, se você foi ou não enganado, essa não é a questão. Eu espero que o que você tem como promessa de Deus, de fato, seja promessa de Deus. Mas apresenta diante dele: Senhor, eu estou precisando e muito. E eu vim executar aqui. Porque a sua palavra declara que o Senhor é real e que o Senhor recompensa todos quantos se consagram a ti. Há uma recompensa. Há uma recompensa na eternidade. É claro que há uma recompensa na eternidade, mas a eternidade tem início pela fé no nosso ser, no nosso viver. Senhor, eu preciso. Porque a fé sem obras é morta. Agora, a esperança que não se concretiza, que não se realiza, que não se vislumbra, a esperança que não se aproxima, ela nos traz dor e sofrimento. O que pior pode acontecer na sua vida é uma revelação verdadeira do amor de Deus para com você. E de um esclarecimento do que é o propósito de Deus para a sua vida, para o seu viver. Você não tem absolutamente nada a perder ao decidir se aproximar de Deus pela fé. É o que o texto declara. E é sobre esse tema que nós vamos também abordar. A perspectiva da teologia reformada, eu não sou um empolgado da reforma protestante há muito tempo. É um evento que eu estudo, há uma beleza, é um momento único na história da humanidade, na história da igreja, surtiu efeitos e resultados em decorrência de uma série de eventos preparados por Deus. Foi uma oportunidade para a igreja cristã ocidental se consertar, se reformar, se purificar, tá? Mas eu conheço gente aí que fica falando só teologia protestante, teologia reformada. O cara aí já está desencarnando. Nunca ouvi um sermão sobre Jesus, o Cristo. Nunca! Eu acompanho, tem alguns que eu acompanho, fico de olho. Nunca! Ele só defende a declaração doutrinária. A declaração doutrinária já me cansou. Parabéns pelo sucesso, parabéns pela carreira, parabéns pelo ministério, né? Parabéns pela popularidade alcançada, mas nunca vi o reverendo falar livre e espontaneamente do amor de Deus em Cristo Jesus. Sempre convidando alguém para uma porta, para um brasão, para um emblema, para uma instituição, algo assim. Nunca vi, infelizmente, alguns aí convidarem as pessoas a se aproximarem de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sempre aqueles senões, não, porque esta igreja, aquela igreja, o nosso ministério, o fulano, o ciclano, nunca vi tanto medo, nunca vi tanta dúvida, nunca vi tantas ressalvas para falar do amor de Deus em Cristo Jesus, tá? Tanto que esses homens, quando você tira aí o brasão, o hino, o diploma, isso, aquilo, vão diminuindo. São 90% instituição cristã. Uma fé institucional. Não somos contra, não temos nada contra. Todos precisam de um tipo de organização. A organização ajuda em muito, mas a igreja não é Jesus. A igreja não é Jesus. E se você juntar todas as igrejas, nenhuma delas expressa de uma forma plena, perfeita e absoluta
a pessoa bendita de Cristo Jesus. Se você quer viver pela fé, quer experimentar o que Deus tem para a sua vida em resposta à fé, que é um dom do próprio Deus para todo aquele que nele crê, você precisa aceitar a verdade da palavra de Deus, aproximar-se de Deus em fé, acreditando que ele existe e que ele tem bênçãos para você que acredita nele. E isso não custa absolutamente nada, porque já custou tudo para Deus. Tá? As bênçãos de Deus não são algo sem valor, não são insignificantes. Na verdade, elas são caríssimas, têm um preço valiosíssimo. Somente a vida do próprio Filho de Deus pôde disponibilizar gratuitamente para a humanidade esse privilégio que é o de aproximar-se de Deus em fé e ser abençoado de graça. Mas pela fé. A fé que resulta numa vida de devoção a Ele, numa vida de submissão a Ele, numa vida que é instrumento de louvor a Ele, em ações características, em ações que falam mais alto do que as nossas palavras ou do que a defesa vazia de declarações doutrinárias. Mas desenvolveremos o tema, é nosso compromisso, é nossa responsabilidade, nos lembrarmos de que as expressões do cristianismo são dirigidas por Deus. Deus é o controlador da história, Deus é o controlador da história, muito embora não seja o responsável pelos equívocos, pelos erros e pelas falhas. Mais importante, na minha convicção, do que mudar de igreja, sair dessa, procurar outra. Já tem gente se convertendo e reconvertendo e transconvertendo e pós-convertendo. É converter-se para Deus, arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus. A tradição religiosa que você segue é algo que você saberá no momento oportuno lidar sem causar problemas, sem criar problemas e sem que isso seja um problema para a sua vida. O importante é ter a mente e o espírito purificados pelo sangue do bendito Cordeiro de Deus. Lembrando sempre que sem fé é impossível agradar a Deus e se você decidir aproximar-se dele, há recompensas. Deus tem recompensas. Deus recompensa aqueles a quem ele justifica pela fé. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.